próximo governo vai começar no dia 1º de janeiro, tendo que enfrentar uma crise institucional, não uma crise de ruptura, mas uma crise que chama atenção a dar crédito para o que a mídia tem informado sobre a delação do ex-diretor da Petrobras, pode estar envolvendo cerca de 50 figuras extremamente importantes do sistema político, de partidos, do Congresso e mesmo da base de apoio, da base aliada desse governo. Quer dizer, não é uma coisa muito simples para iniciar um novo governo, né? Como vai se formar a coalizão nesse contexto? Num Congresso que saiu com um sistema partidário muito mais fragmentado do que já tinha antes, e ao mesmo tempo com um setor da base aliada do governo, um setor importante, que é o PMDB, completamente dividido, de certa maneira a divisão do PMDB está refletindo a divisão quase que pela metade do eleitorado brasileiro. Afinal, a diferença entre a Dilma e o Aécio foi muito pequena. Então, nesse contexto, essa dificuldade de criar unidade no partido mais forte, e ainda considerando que o PT, que é o partido da presidente, perdeu parte da bancada no Congresso, diminuiu, perdeu 18 deputados, não é pouca coisa. Então, creio que essas questões, elas vão estar todas presentes. Qual vai ser a natureza da coalizão? Quais são as primeiras metas? Como é que vai ser feita a reforma política? Se a gente olhar para frente, parar de olhar o retrovisor, como de certa forma é necessário, temos agora 4 anos em que um partido foi reeleito para governar o país, o que ele vai fazer, como vai fazer, se a gente olhar nesta direção, está muito difícil. O propósito de governar de agora em diante vai ser bastante difícil. Eu não consigo ver como isso vai acontecer. E eu tenho um certo pessimismo, porque ao mesmo tempo que eu considero Dilma uma pessoa de grande lisura pessoal, de grande preocupação com as causas sociais, etc., há uma preocupação muito grande com o fato do pouco diálogo que ela sempre manteve. Fica difícil saber se ela vai dialogar com o empresariado, que se queixa tanto, vamos dizer, de não ter acesso à presidência, se vai dialogar com os políticos e se vai dialogar com a sociedade. O discurso da presidente foi um discurso de perspectiva de mudança, apesar dela ser continuidade. Então, essa ambiguidade, eu tenho a impressão que vai ser resolvida pelas crises que vierem, pela maneira como os políticos, os candidatos à oposição se posicionarem diante da crise. Eu não sei se a vitória que a Dilma teve vai ser suficiente para ela fazer essa correção de conduta, de buscar, de dialogar, de ouvir e até, de alguma maneira, em algumas questões nacionais, buscar ponte com a oposição. É evidente que num país complexo como o Brasil, e numa situação tal como nós estamos enfrentando o quadro da economia neste ano, nos anos anteriores também, mas particularmente nesse ano, com todas as exigências que nós sabemos que vai ter para o próximo ano, eu não sei se dá para enfrentar uma nova administração sem essa capacidade. E eu não estou vendo sinais nessa direção. O PT perdendo o tanto de deputados que ele perdeu, o PSDB, do ponto de vista eleitoral, ele aumentou em relação ao final da legislatura, mas não aumentou em relação ao que ele elegeu na eleição passada. O peso relativo, quem ficou mais forte foi o PMDB. Eu acho que é quase que inevitável o fim do DEM, isso já vem sendo dito abertamente. Pode até ser que muitos do DEM acabem indo para o PSDB, e aí ele se tornaria, teria até chance de se tornar o maior partido da Câmara, em função de, paradoxalmente, quer dizer, o partido que perdeu a eleição presidencial pode vir a ser o maior partido da Câmara dos Deputados. E aí o que você tem que fazer? Dado que você tem essa fragmentação enorme, isso está dado, o PMDB a maior força gravitacional de centro, a Dilma vai ter que negociar, vai ter que fazer o que ela não fez durante todo o primeiro mandato. Vai ter que chamar os líderes partidários do Palácio Planalto, perguntar o que eles querem, atender o que eles querem, fazer reuniões periódicas, fazer o que todo político faz. Será exigido mais da Dilma o que ela menos fez no primeiro mandato, que é aceitar o mundo político tal como ele é. E, portanto, negociar e ceder ao mundo político. O que nós estruturamos esses últimos anos, nós, Brasil, está num momento difícil. E acho que o complicador de base é o seguinte: a inclusão social não está completada, não está nem sequer totalmente assegurada.
porque se você tiver isso que se anuncia de ter 1 ou 2 anos de represamento, de aumentos, etc., pode talvez até fazer rebaixar o nível de gente que conseguiu uma pequena subida, e você ainda tem dezenas de milhões, ao que parece, de miseráveis no país. A campanha, como foi muito apertada, explicitou o quão ruins são os nossos líderes políticos. E por que são ruins? Porque os partidos são inteiramente oligarquizados. Tá? Nós temos essa legislação partidária, que eles escolhem, uma organização privada dos partidos, e essa reforma política ninguém fala, né? Agora, não é apenas isso, porque ao mesmo tempo ela introduziu de maneira, eu diria, até com alguma surpresa, muito mais contundente, com muito mais força, o tema da reforma política agora, depois que ela ganhou a eleição, né? O tema da reforma política apareceu meio à margem durante a campanha. Embora se falasse em nova política, o Aécio brandisse a ideia da reeleição, de eliminar o Instituto da Reeleição, mas não apareceu com claridade. Nós já temos um estoque de leis, de políticas e de não votadas, engavetadas, que estão prontas em relação à reforma política, em relação à política para segmentos da população, etc. Então, esse desengavetar é mais fácil do que produzir e pressionar. Então, talvez o conflito, tendo em vista que a sociedade tem ministérios públicos, tem justiça, tem Supremo, tem todo um aparato de Estado paralelo ao legislativo e ao executivo, que funciona de baixo para cima também, é possível que haja vamos dizer assim, uma lubrificação desse estoque de bondades que estão, vamos dizer assim, no legislativo e mesmo no executivo. Sobre qual seria o perfil possível das reformas políticas que estão sendo propostas. Eu acho que isso não ficou claro em nenhuma das mensagens, nenhum dos 3 candidatos. Quer dizer, a Marina falava de uma nova política de uma maneira muito genérica, o Aécio, fora a questão da reeleição, não elaborou isso, e eu não vejo também na manifestação agora da Dilma uma coisa muito clara. Então, isso pode levar a um novo ciclo de frustração, porque você anuncia uma coisa que, em um certo sentido, está muito relacionado com a energia do desejo de mudança, não é? E num Congresso dividido, e no qual não é suficientemente claro quais serão as proposições, isso pode ter, digamos assim, um fim precoce e frustrante. Né? E, desse ponto de vista, eu acho que uma coisa que apareceu no discurso da presidente Dilma merece ser discutido. A certa altura, a Dilma diz: nós precisamos fazer uma reforma com consulta popular e concentrando no plebiscito, na proposta do plebiscito. Eu acho extremamente preocupante, porque não dá para resolver os temas da reforma política em plebiscito. Você não vai perguntar para o eleitor se ele prefere voto distrital misto alemão ou o que seja. Quer dizer, plebiscito é para questões do tipo pena de morte. O sistema brasileiro, o político brasileiro, é um sistema sofisticado. Ele não é um sistema trivial. Mesmo quando ele produz resultados que a gente não gosta, essas coisas não se resolvem simplesmente com uma canetada, o que, por sinal, torna muito difícil toda a discussão da reforma política. Tem uma variável nova, que foi o fato do PT ter conquistado mais espaço nos governos estaduais. Tá? Foi a primeira vez que o PT elegeu um governador na região sudeste, desde que o PT existe. Dos 3 estados mais importantes do Nordeste, o PT ganhou 2. O PT, em 2010, elegeu governadores que abarcavam 15% da população brasileira. Hoje são 24%. Tá, o PSDB, em 2010, abarcava 47% da população, hoje 35%, nos governos estaduais. Isso daí tem proporção nas bancadas. Tá? Então, a distância entre PT e PSDB tinha uma população governada, os governadores estaduais, em 2010, 32 pontos percentuais acima do PT. Agora caiu para 11%. O PSDB murchou nos governos estaduais e o PT se ampliou nos governos estaduais. Isso acaba tendo um impacto na Câmara, porque os governadores vão negociar com as bancadas de seus estados, independente do partido político. Eu acho que as oposições brasileiras também vão precisar se reinventar. Claro. Será que isso vai ser possível com essas pessoas? Eu acho que tem um ponto de interrogação sobre isso. A resposta vem da sociedade.
A essa altura, eu acho que há um certo consenso que há uma desqualificação dos quadros eleitos, uma desqualificação de um parlamento conservador para um Brasil que é muito dinâmico, e uma crise que todo mundo configura mais ou menos grave, mas que exige respostas que essas representações não estão aparentemente conseguindo articular.